Da aula de hoje? Eu mandei no grupo, Estamos falando sobre finanças, né? É um assunto muito importante, irmão. Todos precisaram ouvir. Por quê? Porque a questão do dinheiro, a questão dos bens, tem muito a ver com os princípios, cumprir princípios. Deus deixou alguns princípios na palavra que são irrevogáveis. Deus deixou alguns princípios na palavra que não podem ser mudados. E se eu cumprir eles, eu vou ter a recompensa de Deus na minha vida inteira, irmã Cátia. Porque eu estou cumprindo, eu estou sendo obediente ao que Deus deixou. Se eu não cumpri-los, ao mesmo tempo eu não terei a recompensa de Deus. Então muitas vezes nós aprendemos apenas a orar: Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abençoa a minha empresa. Senhor, me dê uma viagem que eu quero viajar para ali. Senhor, eu quero essa roupa, eu quero essa casa, eu quero esse carro. E não tem problema nenhum querer essas coisas, não é pecado. Só que se eu não estiver cumprindo princípios, também não vai adiantar eu só orar. Se eu não estiver obedecendo o que a palavra, o que a Bíblia deixou para a gente, também não vai adiantar eu só orar, jejuar, pedir oração para os irmãos para eu viver algo que eu quero, sendo que eu não estou cumprindo o que Deus deixou para a gente. E esse é o ponto. O que Deus deixou para a gente? A primeira coisa que a gente aprendeu no domingo passado foi sobre combater a escassez. A gente aprendeu que não é errado ser rico. A gente aprendeu que não é pecado ter dinheiro. Não. E que a Bíblia não diz que nós devemos ser pobres, miseráveis. A Bíblia não diz isso, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus abençoa e prospera, sim. Só que nós aprendemos que nós temos que aprender a ter o coração pronto para ser uma pessoa rica. Porque nós não podemos nos apegar ao dinheiro, não podemos usar o dinheiro com amor, ter amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Nosso coração, nossa confiança tem que estar em Deus e não no dinheiro. Essa é a importância. A Bíblia diz assim, ó: se as vossas riquezas aumentam, não coloquem nelas a vossa confiança. Esse é o problema do rico. Helena, o rico, ele começa a confiar a vida dele toda no dinheiro que ele tem. Eu não vou ter problema na minha saúde não, porque eu tenho dinheiro. Os meus filhos estão protegidos porque eu tenho dinheiro. O meu futuro está tranquilo porque eu tenho dinheiro. E aí ele coloca o dinheiro como Senhor e começa a servir ao dinheiro e esquece do principal: Deus, que dá força, que dá saúde, que dá vida. Não teve aquela parábola? Um homem, Jesus contou um homem, teve uma colheita muito grande, muito grande, enorme, e ele fala: agora eu fiquei rico, que a minha colheita foi abençoada. O que eu vou fazer da minha vida? Já sei, eu vou derrubar os meus armários, eu vou construir armários maiores, eu vou colocar todo o meu estoque lá dentro, e eu vou vender e eu vou ter dinheiro para a minha vida toda. E sabe o que eu vou dizer? Alma minha, come, bebe, tenha prazer na vida, pelos muitos anos que você ainda tem. Aí Jesus conta assim, ó, do alto, Deus olhou para aquele homem e disse: louco, hoje te pedirei a tua alma, e o que tu tens, para quem serás? O que Jesus está querendo dizer? Deus olhou e falou para ele assim, ó: louco, hoje é o teu dia. Ele estava fazendo planos para o futuro. Ele estava dizendo: eu vou comer por muitos anos, eu vou ter prazer, eu vou gozar, eu vou ter alegria. Deus estava falando: mal sabe ele que hoje é o dia dele. E a riqueza toda que ele acumulou serve para quem agora? E Jesus termina dizendo assim, ó: assim acontecerá com aqueles que são ricos para com os homens, riqueza material, mas são pobres para com Deus. Então tem muito rico que ele até tem dinheiro, mas com Deus ele não tem nada. O que Jesus nos ensina? Ser rico para com os homens, mas usar nossa riqueza da terra para juntar riqueza no céu. E como que eu junto riqueza no céu, Gui? Usando também o dinheiro que Deus me deu para ajudar as pessoas que precisam.
para ajudar as pessoas que estão com fome, para dar roupa para as crianças, que hoje no Dia das Crianças não tem nenhuma roupa para usar, estão com roupa rasgada, que não vão ganhar nenhum brinquedo, para ajudar países, pessoas, enviar dinheiro para missionários, seja o que for. Como eu falei no ano passado, o dinheiro é uma energia que ela pode ser boa se eu souber usar, ou pode ser má na mão de quem é mal. Então Deus quer dar dinheiro para quem semeia, Deus quer dar semente para quem semeia, Deus quer dar dinheiro para os crentes que estão preparados para não amarem o dinheiro, mas amarem as pessoas, e usar o dinheiro para ajudar as pessoas, porque a Bíblia diz que quando eu dou aos pobres, eu empresto a Deus. E é o princípio da generosidade. Então, domingo passado aprendemos que eu não tenho que ficar preso pensando que eu tenho que ser pobre, que Deus está... Não, Deus quer que você tenha dinheiro mesmo para você ajudar mais gente. E que o seu coração esteja humilde, pronto para receber esse dinheiro e saber usar ele. E ainda colocar Deus, que é a aula de hoje, colocar Deus no primeiro lugar. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo condição, existe um princípio da honra. Esse princípio coloca Deus no primeiro lugar da sua vida. E essa é a dificuldade. É por isso que eu tenho que estar pronto. Porque imagine, irmãos, eu estou aqui na escola bíblica hoje, né, domingo. Glória a Deus, servindo ao Senhor, você também. E aí, não sei o que aconteceu, que eu recebi uma herança de alguém, e caiu 1 milhão na minha conta. Vamos pensar um pouco, caiu 1 milhão na minha conta. Aí com 1 milhão na minha conta, agora eu vou lá, eu estou com uma ótica, eu vou lá, agora eu vou lá, vou colocar 5 óticas. Porque caiu 1 milhão na minha conta, eu vou investir, né? 5 óticas, assim. Agora eu tenho que contratar gente, agora eu tenho que treinar gente, agora eu tenho que criar processos, tenho que investir no marketing, tenho que vender. De repente o Gabriel está todo dia preso em um monte de trabalho e viaja para uma cidade, viaja para outra, tal. E aí eu marco uma viagem para sair com a minha esposa, filha, vocês nunca mais vão ver o Gabriel. Porque caiu 1 milhão na minha conta. Porque cadê o Gabriel na escola bíblica? Não dá mais. Por quê? Porque agora ele está rico. E aí, cadê o Gabriel? Não para de orar, para de ir no culto, para de jejuar, para de buscar Deus. Esse Gabriel está pronto para ser rico? Sabe o que vai acontecer com esse Gabriel? Ele vai perder a família dele, ele vai perder a presença de Deus. E muitas vezes, Gabriel, muitos não recebem porque Deus conhece o coração de cada um. Sabe, se der a ele, vai acontecer isso aí. Muitos. E aí Deus fala, Deus não dá. Ele pode pedir, mas Deus não dá, porque Deus sabe a situação do coração do camarada, não quer. E a Bíblia fala assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês só pedem por próprio prazer. Vocês não pedem pensando em ajudar ninguém, fazer o bem para nada, para ajudar na obra de Deus. Então, irmãos, é só uma história para você pensar. Se você receber esse dinheiro, como é que está o seu coração para receber? Então essa é a importância dessa aula. A gente está preparando o coração com princípios, com a palavra de Deus que nos ensina como devemos agir. Então, chegamos no dia de hoje. Qual que é o tema, Gabriel? Primícias. O princípio da honra. O que é primícia? Primícia é o que vem primeiro. É o primeiro lugar. Né? Digamos que o pastor Jeraci já plantou muito na vida dele, já cultivou, e ele vai lá e o cultivo dele começa a dar frutos. Né? Fala uma árvore aí, pastor, se eu gosto de tratar, de cultivar. A mandioca, batatas, coisa, né? Se eu gosto de raízes, né? Raízes, coisa, né? Ó, que bom, vamos usar bastante esse termo de raízes e fruto. Então, ele plantou a mandioca, a mandioca costela é gostoso. Então, ele plantou a mandioca, aí a mandioca deu ali, né? Deu muito. O primeiro fruto que deu são as primícias. É o primeiro fruto daquela raiz. E Deus quer o primeiro fruto. Deus quer a primeira parte. Isso é primícias, porque é um sinal de honra. Vamos abrir a Bíblia então. Quem está com a Bíblia aí? Abra comigo Provérbios.
capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Olha que palavra simples de entender. Até uma criança, se ler isso aqui, entende. Né? Mas nós vamos explicar e aplicar na nossa vida esse texto, amém? Provérbios 3, versículos 9 e 10. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua fazenda. Correndo. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, enquanto eu leio isso aqui, eu penso em mim, no meu trabalho, porque a palavra tem esse poder de ir lá no fundo, você vai pensar em você. A gente consegue ver tudo nesse texto aqui, ó. Primeiro, o texto, olha para o texto está falando de primícia. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Gui. Então, primícia, ele está dizendo o quê? Vai na tua fazenda, imagina que o seu trabalho é a sua fazenda, a minha empresa é a sua fazenda. Então você tem uma fazenda ali. O texto está dizendo, honra ao Senhor, entrega ao Senhor esse bem que Deus está te dando. Só que pera lá, Deus, fui eu que trabalhei. Eu que trabalhei na fazenda, eu suei no sol quente, eu cultivei e veio o fruto. Mas lembra que a gente aprendeu semana passada que Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa parte. Então assim, eu trabalhei, mas o texto que a gente leu semana passada é que Deus é que nos dá força. Sim. Deus é que nos dá saúde para a gente trabalhar, senão a gente nem levanta da cama. Então eu trabalhei e conquistei bens. Agora o texto diz, honra ao Senhor. Repara que o texto começa falando sobre honra. Honra é onde você coloca a pessoa. Então eu quero honrar o meu marido, eu coloco ele ali no lugar de honra. Eu falo sobre como ele é bom, como ele é bondoso comigo, como ele é justo. Eu quero honrar minha esposa, eu coloco ela no lugar de honra. Eu quero honrar a Deus, eu coloco Deus no primeiro lugar. Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita ser o resto, o último. De jeito nenhum. Aí entra a gratidão também, né, Gabriel? Entra a gratidão também, porque se você plantou fruto e colheu, porque então, é um momento de você agradecer a Deus, uma gratidão. Porque Deus deu força para você plantar, foi Ele que deu. E você vai dar o que para Ele? Entendeu? Então significa algo também de gratidão também. Só que é interessante, pastor, que além da gratidão, que a gratidão ela entra muito também no dízimo. No dízimo também. Né? Que, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Por exemplo, olha a diferença. Digamos que eu colhi 100 mandiocas. A colheita inteira deu 100 mandiocas. Você vai pensar no seu salário, tá? 100 mandiocas. Qual que era o dízimo da mandioca? O dízimo seria 10%. 10% seriam quantas mandiocas? 10. Né? Então vamos lá. Eu colhi 100 mandiocas e das 100 mandiocas, 10 é do Senhor. Aí eu fui lá e deixei 90 para mim. Aí eu comi 90, comi, dei, fiz festa, fiz costela com mandioca, e aquele negócio gostoso, Aí no final, sobrou 10 aqui. Ufa, ainda bem que eu não comia de Deus, né? Aí eu vou lá e dou 10 para o Senhor. Repara que eu dei o dízimo, só que eu não dei com honra. Eu dei primeiro para mim. Eu honrei primeiro a mim. Eu já comi. Eu já me saciei. Agora o que sobrou, os 10%, é do Senhor. Deus não quer desse jeito. As premissas, né? Deus quer a gratidão com honra. Eu sou o primeiro lugar.
Então, a primeira coisa que eu deveria fazer ali, quando eu colhi, ninguém toque nada, nem eu. Não, me dá a mandioca, te dou, mas peraí. Por quê? Primeiro, vou tirar o do Senhor. Ele é o primeiro lugar na minha vida. Ele foi quem me deu condição para trabalhar, Ele foi quem abençoou a terra, Ele foi quem fez até a mandioca. O primeiro lugar é dele. Se eu fizer desse jeito, o texto diz, a Bíblia garante, que se encherão fartamente os meus celeiros e transbordarão de vinho os meus lagares. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que aquele primeiro fruto que eu tirei está abençoando tudo que vai vir pela frente. Porque eu honrei ao Senhor, porque eu coloquei o Senhor em primeiro lugar, agora significa que tudo foi abençoado. Então o texto e a palavra de Deus está garantindo, agora sim eu posso dizer, Deus vai prosperar as minhas colheitas. Deus vai fazer os meus armários encherem, transbordarem. Todos os meus vinhos, o que está querendo dizer? Não vai ter falta, não vai ter escassez, não vai ter pobreza, vai ter prosperidade e riqueza, porque você cumpriu um princípio de honrar a Deus, de colocar Deus no primeiro lugar. É o princípio da primícia. Honra o Senhor com toda a tua fazenda, com as primícias da tua fazenda, e se encherão os teus celeiros, e se fartarão de vinho os teus lagares. Então muitas vezes a gente faz certo, a gente entrega o dízimo, a gente é grato, só que a gente esquece de fazer da forma certa, com honra. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia do bolo, o primeiro pedaço do bolo, né? Aqui no Brasil a gente tem esse costume, então a gente bate palma para alguém, faz um bolo, a pessoa vai lá, se alegra, faz um discurso e todo mundo fica, primeiro pedaço, para quem vai ser? Você já fez um aniversário que fizeram um bolo para você, você teve que dar o primeiro pedaço? O que significa aquele primeiro pedaço? Vamos pensar um pouco. Porque imagina que, eu falei ontem, né, com as meninas lá na sala, imagina que está o esposo e a esposa. E a esposa vai lá e faz uma festa surpresa. As mulheres vão até entender mais isso aqui. A esposa vai lá, aluga a decoração e compra pela internet, arruma tudo e vai lá e faz o bolo, compra os ingredientes, compra a bebida, chama o povo, faz o convite, o marido não está sabendo de nada. E é um aniversário surpresa. De repente o marido chega, parabéns a você. E todo mundo está ali, a esposa fez tudo. E aí chega na hora do bolo, aquele bolo bonito que a esposa fez. Vai lá. Para quem vai ser o primeiro pedaço? O marido pega aquele primeiro pedaço, fala, ó, primeiro pedaço vai para o meu amigo João. Ele dá o primeiro pedaço para o João. Aí todo mundo fica, não deu para a esposa. Aí ele querendo se arrumar, né? Ah, não, gente, calma. Eu dei o primeiro pedaço para o João, porque eu gosto dele, mas o restante do bolo inteiro eu quero dar para minha esposa. O resto do bolo inteiro é da minha esposa. E aí ela que vai dar para quem ela quiser agora. Vocês acham que a esposa ia ficar como? Feliz ou triste com essa atitude do marido? O que vocês acham? Você ia ficar triste, cara? E você, Eu não ia ligar, mas eu ia falar. Mas não ia ser mais esposa dele. Não ia ligar, mas eu não ia ser mais esposa dele. Eu não ia ligar, mas eu não ia ser mais esposa dele. Aí ele ligou demais. Ligou demais. Essa foi boa. Casa comigo, então. Ligou muito, né? Por quê? Mas pera lá, vamos pensar um pouco. Aquele primeiro pedaço tem um sabor mais gostoso que o dos outros na prática? O sabor é o mesmo, porque o bolo é o mesmo. Aquele pedaço é maior do que o resto do bolo? Não, o resto do bolo é maior, tem mais bolo aqui. Aquele pedaço tinha algum ingrediente que o restante não tinha? Não, é tudo igual. Então por que aquele primeiro pedaço é tão importante? Porque ele está carregado de honra. Tá dando a honra àquela pessoa, então vou honrar essa pessoa. Então, porque
O Gabriel falou da esposa, não fica feliz não. Porque assim, puxa vida, ele deu a honra para ele, deu para mim, significa isso aí, né? Então isso significa que é a honra. Então vou honrar fulano e tal. E a esposa ficou para trás? Como pode, né? E se ele falasse assim, agora eu vou dar o segundo pedaço para minha esposa, e esse segundo pedaço vai ser maior que o primeiro. Também tem honra? Sim. Mas não é igual. Não é igual? O primeiro Não é igual, irmãos. Por isso que Deus não aceita ficar em segundo, porque Ele merece. Ele é digno de estar em primeiro nas nossas vidas. Irmãos, Deus sabe que você tem trabalho. Deus sabe que você tem estudo. Deus sabe que você tem compromisso, tem conta para pagar. Deus sabe que você não pode ficar o dia inteiro orando. Deus sabe que você não pode ficar o dia inteiro jejuando todo dia. Deus sabe que você não pode passar o dia na igreja. Deus sabe que você não pode passar o dia, ainda que você quisesse. Você não pode porque você tem outros compromissos. Mas o primeiro pedaço Ele quer. Ou seja, Ele não quer o bolo todo. Ele não quer o bolo todo. Deus não quer que você chegue e tome o bolo todo é teu. Não, porque Ele sabe que você vai ter que ir gastar horas e horas no trabalho. E muitas vezes você vai passar horas e horas sem pensar em Deus porque está resolvendo problemas, está viajando, está com conta para pagar. Deus sabe de tudo isso. Mas Ele está dizendo o seguinte, irmãos, eu quero apenas o primeiro pedaço. Se vocês me derem o primeiro pedaço, se vocês me derem a honra de colocarem a mim no primeiro lugar da vida de vocês, para mim está ótimo. O restante inteiro vai ser abençoado. O negócio do espiritualismo aí é muito interessante, que muitas vezes a pessoa diz assim, eu só vou pagar se sobrar. Aí sabe o que é? Acho que nem Deus recebe isso aí, sabia? Nem próprio Deus recebe. Eu falo para você, que prova aí disso aí, que teve pessoas que nós ganhamos para Jesus lá no interior, eu mais um irmão, uma família inteira para Jesus. Aí a pastora falava assim, né, a respeito disso, né? Ele falou assim, não dá para ver. Ele falou que o gás dele era 35 dias, não dá mais que isso aí. Era todo mês, era 35 dias. E aí fez prova, ele se converteu ao Senhor, né? E um dia até o grande da casa do Senhor. Ele se converteu, ele disse, eu vou fazer uma prova a Deus. Eu vou comprar o gás esse mês. E vou dar o dízimo, o primeiro que entrar. Entrou no pagamento e já tirou o dízimo. Ele fez prova de Deus. Porque abriu mão de fazer prova, né? Sabe quanto durou o gás dele, irmão? Ele congregava comigo na minha igreja. E foi eu que ganhei para Jesus. 3 meses. O gás dele não acabava. Ele falou, irmão, eu não casei com o cara, não. Era 35 dias o gás dele. Ele falou, irmão, durou 3 meses, o gás não acabava. Você como é que é, irmão? Como é que uma pessoa coloca as premissas em primeiro lugar? Deus está na frente de tudo em primeiro lugar, irmão. Então, tem pessoas que muitas vezes não recebem, porque deixa tudo para o final. Aí esquece daquilo que Deus deu, aí vem a enfermidade, te assola, destrói você porque você deixou para o último. Aí não sobra, aí não vai sobrar mesmo. Eu fiquei doente, agora tenho que comprar remédio. E o que Deus te deu? Não deu. Então, aí que vem a cobrança. E a gente está falando aqui, irmãos, eu só estou pensando como eu preciso melhorar isso aqui. Porque isso aqui tem um poder sobrenatural. Muito poder. Olha, isso aí, esse testemunho é um milagre. É algo que Deus colocou à mão. Fala, mas Deus está preocupado com o gás dele? Onde Deus entra, tudo fica abençoado. Até o gás. Ele botava chorando na igreja, irmão, testemunho. Falei, irmão, não faz uma coisa daquela. Sim, porque o texto mostra que tem um poder sobrenatural. O texto mostra, se encherão os teus celeiros. Sim. Ou seja, aquele homem que sempre plantou e nunca encheu o celeiro, agora porque ele começou a dar a primícia, a terra começou a produzir de um jeito que nem ele sabe explicar. É que nem a Arca da Aliança quando ficou na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ficou na casa de Obed-Edom, tudo que ele plantava prosperava grandiosamente. Ele enriqueceu em 3 meses, pastor. Porque aonde Deus abençoa, tem um poder sobrenatural ali. E aí tem um testemunho também, pastor, de um homem que eu vi. Sabe o que ele começou a fazer quando ele aprendeu isso? Ele decidiu o seguinte: todo dia 1º do mês, eu posso fazer isso? Eu acho que eu vou começar a fazer isso depois de sábado.
todo dia 1º do mês. A empresa dele é uma empresa muito grande, né? Mas até empresa grande às vezes tem dificuldade, porque é muito gasto. Mas ele decidiu todo dia 1º do mês. Tudo que eu vender nesse dia 1º é do Senhor. Eu vou abençoar a obra de Deus. Eu vou abençoar as pessoas. Tudo. Mas se vender R$1.000 é do Senhor. Se vender 30 mil, não importa. Vendeu no dia 1º do mês é do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Quando a raiz é abençoada, quando a raiz é consagrada ao Senhor, a raiz, imagina a raiz da mandioca, tudo que vem depois também é. Tudo. Se a gente consagra o começo, o mês inteiro dele estava sendo consagrado a Deus, abençoado. Ele falou que ele nunca cresceu tanto na vida dele. Porque é necessário fé, pastor. Porque a pessoa que não crê no princípio, a pessoa que não confia em Deus, o que ela vai fazer? Ela vai ficar com medo. Nossa, mas vendeu muito hoje. Eu disse que ia dar para o Senhor, mas eu estava precisando tanto desse dinheiro. Se eu der para o Senhor, vai faltar. E agora? Ainda... Eu estou sendo... Aí ele ainda inventa algumas coisas, né? Eu estou sendo negligente, eu estou sendo irresponsável, porque eu tenho que pensar na empresa, eu não posso ser menino, eu não posso ser tolo. Ainda cria uns argumentos. Aí votou e não cumpriu o voto, né? Tem que votar e cumprir. Votar e cumprir. E o princípio está na Bíblia. Eu não preciso nem fazer voto para cumprir o princípio de primícia, porque já está na Bíblia. Eu já tenho que cumprir, mesmo sem voto. Gabriel, é obrigado? Não, não é obrigado. Mas você quer ver a mão de Deus operando na sua vida? E tudo que ele fizer prospera, né, Gabriel? Eu quando morava lá no interior, ali do lado da minha casa ali, não tem um terreno ali? Bem do lado ali, um terreno ali. Eu plantava ali, rapaz, eu nunca vi colher tanta coisa ali. Eu jogava pé de mandioca, Gabriel, dava um saco cheio. Porque Deus, eu sabia que não pode ser, não era para mim, era para ajudar os outros. O pessoal pedia, eu jogava o pé, dava um saco. Eu plantava uma rede de feijão, tem feijão de corda lá. Rapaz, eu nunca vi tanto, todo dia eu pegava 3, 4 sacolas cheias. Então Deus, ele prosperava. O que eu plantava ali, ele prosperava. Sim. No meu quintal tem um pé de acerola. Eu tirava a acerola, fazia suco, estava com os irmãos que estavam construindo a igreja. Rapaz, era uma prosperidade tão grande. Então Deus, mas ele prospera em tudo. Não é só nenhuma coisa só. A vida da pessoa é próspera, porque Deus está no controle da vida da pessoa. Ele está cumprindo aquilo que está na palavra. Então é tão fácil muitas vezes cumprir, mas a ganância é tão grande da humanidade, irmão, que ele quer mais. Né? Tem aquele irmão, se ele vive até hoje não, irmão Gessi. Tem aquele sabor de Gessi? É um irmão, é crente ele, né? E ele, uma vez, teve que Piracicaba lá e falou a respeito disso aí, no testemunho dele. Ele não dava 10%, ele dava 90% e ficava só com 10% da empresa dele. Foi uma empresa que cresceu demais. Não vou falar isso não? A GC? Já. Então, ele é assim. Então, Deus prosperou ele demais, porque ele fez isso aí. Ele doou tudo para Deus. Aí ele cresceu, foi muito, muito. Não sei como está agora, mas foi assim que aconteceu. Irmãos, eu vou fazer uma analogia aqui. A Bíblia diz que quem toma emprestado se torna escravo ou servo daquele que empresta. E a Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Sabe qual é o poder que tem isso? Quem acha que Deus paga quem ele deve? Quem acha que Deus tem condição, recursos para pagar quem ele deve? Coisa boa é dever para Deus. Se a Bíblia está dizendo que se eu dou aos pobres, se eu abençoo alguém, e eu vou ter coisas na mão de Deus, é a melhor coisa que você pode ter. Então ele dava 90% porque ele dava primícia, ele dava o dízimo e ele ainda dava mais, porque o mais é a oferta, é a generosidade. E Deus ia abençoar ele em todos os princípios. Então aquele homem da empresa que dava o primeiro dia de vendas para Deus, ele estava abençoando o mês dele inteiro para frente. E eu vou fazer esse desafio, meus irmãos.
Vou dar o primeiro dia do mês. Vocês creem? Vou contar testemunho aqui, para provar que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus não erra. Amém? Abra a Bíblia de vocês para a gente ver Deus falando das primícias. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 2. Quem achar pode ler. Então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Lê de novo pra gente. Então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Tem que levar, né? Deus estava dando a lei para o povo. O povo ainda estava no deserto. Só que o povo estava ali, prestes a entrar na terra prometida. Deus já tinha prometido: vocês vão entrar, eu vou tirar os povos que estão lá, eu vou limpar tudo e eu vou dar para vocês. Um povo que estava morando 40 anos no deserto agora teria uma terra para cultivar e iria crescer e prosperar. Mas tem regras, tem lei. E uma das leis e princípios é primícias. Quando vocês entrarem naquela terra, de todos os frutos da terra, porque eu não entendo muito isso, o pastor assim entende mais. A colheita parece que tem uma época, não tem, pastor? Não é todo dia, 360 dias que você colhe. Você trabalha, você cultiva a terra, você faz, aí tem que ver chuva. Aí depois, na época da colheita, a colheita vem. Quando a colheita chegou, a primeira colheita, o primeiro saco, o primeiro ramo é do Senhor. Então Deus falou assim: ó, quando vocês forem colher, todas as primícias de todos os frutos, tâmara, trigo, uvas, tudo que vier, vocês vão tirar a primeira parte e vão levar para um lugar que eu iria escolher, colocarás no saco diante do Senhor e iria entregar ali, né? Eles iriam entregar nas mãos dos sacerdotes, na mão daqueles que cuidavam da casa de Deus, porque eles estavam sacrificando, eles estavam ofertando as primícias para Deus. E Deus deixa claro: da terra que eu lhes dou. Deus deixa claro: vocês estão entrando nessa terra, vocês vão lutar com as mãos de vocês, mas saibam que eu estou dando para vocês. Sem mim, vocês não poderiam. Se ele escolhia ali no deserto, já pensou lá? Vai falar. Na terra que Deus deu para eles, não? Era muito mais. Então, muitos daqueles que saíram lá do Egito não conseguiam chegar lá, porque foi falho. Eles falharam, não cumpriu com a lei de Deus. Sim. Então, aí morreu no deserto. E aqueles que conseguiram chegar lá, então ele cumpriu com o que nós estamos vendo aqui agora, né? Então, as primícias ele entregava para Deus, porque Deus tinha uma terra melhor para ele, Deus ia dar. Não para isso aí. Já pensou como é que é, irmão, que Deus tem para dar para gente? Coisa grande. Então, se nós fizermos só apenas isso aí, as primícias, ele vai dar coisa maior. Olha essa coisa. E a gente vê, pastor, o interesse que Deus tem em dar mesmo. Deus quer que o povo prospere. Deus está ensinando o povo a ser próspero. Ele quer que o povo cumpra e obedeça, porque se o povo cumprir e obedecer, se você cumprir e obedecer, você será abençoado. Porque eu não tenho controle, eu não sei como vai ser a colheita. Não tem como eu dizer: essa colheita vai ser boa, essa colheita vai ser ruim. Porque eu não tenho o dia de amanhã. Eu tenho esperança que será boa. Só que Deus é aquele que tem o poder de fazer a colheita ser boa. Então por isso que a Bíblia diz: se vocês ouvirem a minha voz e me obedecerem, benditos serão na fazenda, benditos serão em casa, benditos serão ao entrares, benditos ao saíres, benditos ao levantar, benditos ao deitar. Vocês serão abençoados em todas as obras das vossas mãos, se ouvirem a minha voz e atentamente obedeceres. Então Deus tinha ali uma terra abençoada
mas ele queria abençoar ainda mais se o povo obedecesse. E assim também, tem um segredo na vida, isso aí, porque a pessoa tem, Deus está avisando a pessoa, né? O tempo dele da plantação. Meu pai plantava muito lá, quando ele morava no sítio, né? E chegava a época, Gabriel, do pessoal preparar a terra para a colheita e não plantava por quê? Era muito seco. E eles esperavam chover primeiro para poder preparar a terra. Só que meu pai, ele como tinha visão de Deus, ele preparava a terra, tinha a terra preparada. A terra ficava toda preparada. Quando chovesse, a terra estava preparada já. O pessoal ia preparar a terra ainda. E naquilo que ele preparava a terra, já colocava semente na terra. Sim. Porque ele sabia que chovia. Ele sabia quando ele Demorava aproximadamente 15, 20 dias a chuva caía. Nossa. Aí quando chovia, aquela semente, a semente estava protegida, não estragava. Porque estava debaixo da terra, não estragava, né? O milho, feijão, o que seja. Estava ali. Ela não estragava. Esperando a hora da chuva. Só que o pessoal, quando chovia, o pessoal ia preparar a terra ainda. Depois de 3 dias, a terra estava úmida, os grãos começavam a inchar. Né? 4 dias por aí, começavam já a querer nascer. O pessoal estava preparando a terra ainda. Entendeu como que é? Estava preparando a terra. Aí meu pai estava com a semente debaixo da terra. Aí Deus, tão misericordioso, que mandava a chuva, né? Aí o pessoal plantava também. Plantava. Aí, e nascia. Só que o meu pai estava bem adiantado já. Para resumir o caso, o feijão ficava na flor. O pessoal estava com 3 folhas, o feijão. Porque tem as datas certinhas assim, né? Sim. As frases deles. Aí começava, depois da flor, caía a flor, nascia aquele que chama, a baginha, né? Chama canivete. Nascia. Aí o pessoal estava na flor. Aí a terra como estava bem úmida, mas só que aí o sol estava batendo em cima. Aí começava a granular as bagens, né? Dentro granulava, né? Ali não perdia mais. Só que o pessoal estava na flor. Aí o solzão batia sopro em cima. Aí a flor não aguenta sol. Ela murcha, né? Murcha, ela não vai produzir a base. Porque a flor murcha, seca, né? Só que o meu pai tinha plantado, já estava granulado, não perdia mais. A terra estava úmida, o sereno caía à noite, sustentava ele. Deus caía aquele sereno de noite, e ela se alimentava e ia granulando mais, cada vez mais. Para resumir o caso, o feijão ficava tudo granulado. Aí o solzão batia em cima, aí acabava. O pessoal perdia toda a safra e meu pai ganhava. Era todo ano a mesma coisa. Mesma coisa para isso aí. Então, Deus mandou dar também uma estratégia. Estratégia técnica. Técnica. É importante. Até isso Deus vai dar, porque na prosperidade, Deus vai dar sabedoria para aquele que Ele está abençoando. Né? Ele vai abrir o entendimento, Ele vai dar uma visão diferente. Olha como Deus queria abençoar a vida do meu pai. E naquela época eles pegavam empréstimo no banco para fazer plantação. Só que o gerente, quando via todo mundo perdeu, nem lá ia. Só que meu pai ganhava, olha a bênção de Deus que era a vida do meu pai. Ele ganhava a safra, pegava o grão, vendia, ganhava muito dinheiro porque ninguém tinha. E o dinheiro que ele pegava de empréstimo, investia para comprar porco, ovelha, essas coisas, para negociar. E Deus prosperou muito a vida do meu pai nesse local. Deus, a bênção de Deus, como que ele deu, ele fazia. E a sabedoria dele sabedoria, para fazer negócios, né? Irmãos, vamos ver mais um texto sobre primícia para você ver que está na Bíblia, hein? Não estou falando coisa que eu inventei. Abre a sua Bíblia aí, em Êxodo. Alguns chamam de Exodo, outros de Exodo, mas é Êxodo 13, versículo 2. E aqui a gente vai aprender, a gente vai ter que entregar a Maria Luísa. Presente, Deus. Pra Deus. É a primeira. Já está entregue. Deus quer a primeiro de tudo. Gui, você é o mais velho? E Gui é o primogênito, não? Mais velho? Até hoje. Você vai ser consagrado ao Senhor hoje. Quem achou pode ler. Versículo 12. Desculpa. Êxodo 13, versículos 12
13. Eu vou ler então. Posso? Estou na NVI, ó. Acompanhe comigo. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, também o que abrir a madre dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito do jumento resgatarás com o cordeiro, mas se não resgatares, quebrarás a cerviz. E todo primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. Olha que interessante, irmão. Deus está querendo dizer o seguinte: tudo que vem primeiro é meu, não tem conversa. O restante é abençoado por mim, porque eu estou dando para vocês tudo. Vocês vão ter 10 filhos, eu quero o primeiro, eu quero a honra do primeiro. Então assim, tudo o que vem primeiro dos animais, da cabra, da ovelha, do bode, sei lá, de tudo que dá filho, do cavalo, tudo, todo primogênito do homem e da mulher é meu. Então se é meu, vocês têm que comprar de mim. Era um ato que tinha que ser feito para demonstrar que Deus é o dono das primícias. Então como é que funcionava? Mas no caso do ser humano era feito apenas com o homem. Então eu e a Gabriela tivemos a Maria Luísa. Maria Luísa é primogênita. Só que a Maria Luísa, ela ia ser casada, vai ser casada um dia com um homem. E ela vai fazer parte da família daquele homem. E ela vai tomar da herança e da descendência daquele homem. Eu entrego a minha filha. Assim como o marido também, ele vai ter um filho, ele vai ter a família dele. Só que o meu filho herdaria a minha herança e a da Gabriela. Entendeu? Então, por exemplo, a Gabriela teria parte da minha herança e não mais na do Juraci. Se Juraci, quando vier a partir para Cristo, o que Juraci teve de influência, riqueza e herança, passaria para o filho homem. Mas ele não tem. Aí sim, aí passaria para as mulheres. Porque não teve filho homem. Aí passaria para as mulheres. Já o homem, ele continua a descendência do pai e da mãe. Entendeu? Então, o primeiro filho homem, ele era do Senhor, ele tinha que ser resgatado do Senhor. Então, como é que funcionava o resgate? Eu pegava um animal que Deus mandou que fosse esse animal, tinha que ser um animal sem doença, um animal perfeito, sem mancha, um animal dos melhores. Quando meu filho homem nascesse, primeiro o que abriu a madre, é o primogênito, é o primeiro filho. Eu iria lá, entregaria esse animal ao sacerdote. O sacerdote iria sacrificar, matar esse animal diante do altar do Senhor como oferta, queimar diante do Senhor como oferta, para que naquele lugar do animal eu pudesse resgatar de Deus de volta o meu filho. Gabriel, para que tudo isso? As primícias são do Senhor. E se eu não resgatasse, Gabriel, eu tinha que entregar ele para servir a Deus, como Samuel foi entregue. Entendeu? Então ele iria viver para Deus, ele iria viver no templo, ele iria viver para a obra, servir o sacerdote, fazer a obra de Deus. Ou então eu teria que resgatar. Já no caso dos animais, você decide se você iria resgatar ou não aquele primeiro, com outro animal. Mas na maioria das vezes não era assim. Imagina que eu tenho ali uma vaca, aquela vaca, a primeira vez que ela vai dar luz, né, pastor? A vaca dá luz a um só, né? Às vezes dois. Às vezes dois? É. Então digamos que ela deu a luz a um, né? O filho da cabra é o cabrito, ou da vaca é o bezerro. Então aí nasceu o bezerro. Aquele bezerro que nasceu, o primeiro bezerro, é do Senhor. Ele seria entregue ao Senhor. Ele seria sacrificado no altar para demonstrar que tudo que vem primeiro é de Deus. Esse é um princípio espiritual, irmãos. Isso que Deus gosta tanto, sei, mas quando Gideão estava ali, né?
que Deus pediu para ele matar o boi cevado do pai dele. O que era o boi cevado? Era para uma ocasião específica, para as coisas boas. Deus gosta de coisas boas. Então oferecer para ele, mas esse boi não. Pega e mata esse boi. E me oferece para mim um sacrifício. Olha o pressão de Deus gosta das coisas boas, né? Então, a pessoa quando oferece coisa boa para Deus, só recebe coisa boa, irmão. E Deus, ele quer que seja assim, né? É tão fácil muitas vezes e se torna tão difícil porque, pessoal, a ganância é demais, né? Sim. E qual que é o poder disso de novo, pastor? Dar a primícia, aquele primeiro bezerro ao Senhor, é reconhecer que aquela madre daquela vaca está abençoada por Deus, é do Senhor. Então aquela vaca que deu aquele bezerro, sabe o que vai acontecer com ela? Eu entreguei a primícia para o Senhor, ela vai dar muitos bezerros. Aquela raiz que eu dei as primícias da mandioca, do milho e do feijão, ela vai dar muita mandioca, muita, porque ela foi abençoada. Dar as primícias é reconhecer que tudo pertence a Deus. E a Bíblia garante que quando eu honro ao Senhor com as primícias da minha fazenda, se encherão os meus celeiros e se fartarão de vinho os meus lagares. Quem vai fazer encher o celeiro? Deus. Quem vai fazer encher os lagares de vinho? Você está preparado para viver esse sobrenatural na sua vida? Então estamos falando das questões materiais. Mas deixa eu trazer um pouco aqui. Eu falei para a Gabriela, essa aula está me batendo, está me fazendo pensar muito, porque a gente erra muito nisso, precisamos entrar no caminho da obediência. Irmãos, não só das coisas materiais, financeiras, dos frutos, Deus quer as primícias, mas Deus também quer a primícia daquilo que você tem de mais importante. Sabe o que você tem de mais valioso? A vida. E por você ter vida, o que você tem? Quando acaba a vida, sabe o que acaba aqui na Terra? O tempo. Você pode chegar para um bilionário, Warren Buffett, ele tem 300 bilhões, um investidor, o maior investidor que existe. Ele está passando dos 90 anos. E ele sempre fala uma coisa: eu daria todos os meus bilhões para voltar a ter 20 anos. Não faz sentido? Faz sentido. Eu daria todos os meus bilhões. Eu conquistei muito, mas está acabando o meu tempo. Acabou o tempo, acabou tudo, irmãos. Não importa o que você conquistou. Ele não é um cristão, ele não crê na eternidade. Então assim, todos esses homens ricos, eles falam a mesma coisa. O tempo é o seu maior ativo. O tempo é a coisa mais importante que você tem. E eu vou aplicar aqui para doer mesmo. Será que nós estamos gastando a maior riqueza que a gente tem, que é o nosso tempo, com coisas banais? Desculpa a expressão, com coisas idiotas, com coisas levianas que não vão acrescentar nada na nossa vida. E a gente vai olhar para trás e dizer: por que eu perdi tanto tempo com isso? E agora eu quero tempo e o tempo não volta. O tempo não volta. Eu não vou voltar a ter 15, o pastor Juraci não vai voltar a ter 30. Você não vai voltar a ser criança nunca. Acabou, já foi. O tempo só anda para frente, aquele relógio não anda para trás, irmãos. É ali, ó, tá passando. Maria Luísa não vai voltar até um mês, a gente não vai ter mais ela recém-nascida nunca. Então, irmãos, Deus quer também a primícia do nosso tempo. Glória a Deus. Muitas vezes a gente começa o dia muito corrido. Quase sempre a gente começa o dia muito nessa correria da metrópole de São Paulo, e vamos trabalhar, e dorme tarde, e tudo desregulado. Eu erro muito nisso. E Deus está querendo nos chamar: me dê a primeira parte do seu dia. Deus, mas quanto? Se o senhor quer 10 minutos, se o senhor quer meia hora, se o senhor quer 1 hora, quer 3 horas? Deus não está estipulando quanto. Repara que Deus não falou quanto do fruto. Ele quer a primeira parte. Não é a quantidade, não é ser muito, não é ser pouco. É ser o primeiro.
Eu acho que hoje em dia o pessoal não recebe mais porque não dá nada para Deus. Deus nos dá a semana inteirinha para trabalhar, para lutar, né, irmão? A saúde. Aí chega o final de semana, vamos cultuar, ninguém não vai. Que gratidão é essa? Não? Será que Deus está feliz e pede e ele não recebe? Ele não tem como, irmão. Você só quer pedido e não dá nada? Aí não tem como. Não é quando o mar morto você recebe, né? Todas as águas desagam dentro dele, mas ele distribui para lugar nenhum, ele só recebe. Então tem pessoas que não é coisa do mar morto. Então ele só quer receber e não quer dar nada. Não tem como. Cadê a ingratidão? É ingrato que é ingratidão, a pessoa ser ingrato. Deus dá toda a força, todo o vigor, toda a saúde. Pode estar caindo no canivete, ele não vai trabalhar. Aí está fazendo frio, eu não vou para a igreja, não está frio. Ah, que é isso? Entendeu, irmão? Tem isso aí. Veio aqui no meu coração agora, pastor, de parabenizar vocês. Vocês hoje, sem saber, estão cumprindo o princípio da primícia, sabia? Por quê, Gabriel? A sua semana está começando agora. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana você escolheu estar no lugar onde a palavra de Deus está sendo ensinada. A luz está aumentando lá, está na qualidade. No primeiro dia da semana você está escolhendo estar na casa do Senhor, está ouvindo Deus, está orando, está aprendendo de Deus. Então você está começando a sua semana nas primícias. Você está entregando o seu tempo. Dos próximos 7 dias estão sendo abençoados, porque você está começando a semana na presença de Deus. Então nós temos que aplicar isso mais. O domingo ele foi estipulado para a igreja por causa desse princípio, pastor. Porque antes, os judeus eles tinham o sábado como dia de descanso, porque Deus falou na primeira aliança mesmo, que o sábado seria o dia de se consagrar, de descansar do trabalho. Mas quando Jesus veio, a primeira aliança se encerrou, começou a segunda aliança, não tinha mais dia certo. Então a igreja, por entender o princípio da primícia, decidiu: o domingo será consagrado ao Senhor, porque o domingo é o primeiro dia da semana. O domingo será o dia de mais fazermos a obra. O domingo será o dia de mais irmos para o culto. O domingo será o dia de mais jejuarmos, mais orarmos, mais fazermos a obra de Deus, porque é o primeiro dia da semana. Quando sair, eu estou cansado, eu não vou descansar aqui. Vamos ser grato mais a Deus, mais grato a Deus. Arrumar nossa rotina, porque a gente está cansado, porque não descansa no dia que tem que descansar. Dorme tarde, acorda tudo errado, come errado. Né, irmãos? Gasta tempo que não deve, assiste coisas demais, a mente fica cansada, desliga a TV, sai das telas. É uma questão de organização para buscar a Deus. O Bom Show, né? Um grande homem de oração que trouxe um avivamento para a Coreia do Sul buscando a Deus, ele falava sempre isso, que depois dos cultos ele tinha uma rotina, e a rotina dele era levantar cedo para orar, e ele começava o dia buscando a Deus. Todos os homens grandes homens de Deus começavam o dia buscando a Deus, e ele sempre falava que ele tinha uma renúncia, que doía o coração dele, que muitas vezes iam pregadores de outros países pregar, e eles pregavam na igreja dele, e depois da igreja ele via que os pastores iam muitos para pizzaria, restaurante, para casa de um, casa de outro, e ele queria ir, ele tinha desejo de ir, só que ele tinha uma organização, uma rotina. Então os pastores chamavam ele e ele era bem sincero, ele falava: irmãos, é por isso que vocês não buscam a Deus. Por quê? Porque vocês não têm disciplina. Se eu for dormir 1h da manhã, como é que eu vou acordar 5h da manhã para orar? Eu tenho horário de dormir, eu tenho horário de levantar, eu tenho uma rotina. Então ele se programava e ele tinha que negar os convites. Era uma renúncia. Mas hoje a maior igreja do mundo foi ele que colocou lá na Coreia do Sul. Então, tudo tem um preço, mas também tudo tem a sua recompensa. A gente tem que se preocupar com a nossa vida espiritual. Você não está bem, né? A gente tem que procurar um tempo, né? Por exemplo, no meu trabalho é difícil, porque eu saio de casa 11 horas para trabalhar. Eu chego em casa 11h da noite. Eu vou dormir lá com 1h da manhã, então eu levanto 9. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar lá todos os dias, isso aí está dentro de mim. 8h30 é o meu momento de oração.
Eu entro lá e vou clamar ao Senhor mesmo, que é o momento que eu tiro, né? Eu tenho eu não posso fazer isso, que está no meu trabalho, mas eu faço. Porque ali eu estou por dentro, porque o meu serviço terminou. Eu estou ali, entro num lugar reservado lá, e vou dobrar o joelho e falar com Deus todos os dias. Eu preciso fazer isso aí. Eu preciso falar. Como que eu vou sobreviver no ambiente espiritual? Se eu vou vir para a igreja só no final de semana? Não. É todos os dias. Na minha casa, que seja, ou no meu trabalho. Então, na minha casa é difícil, porque eu chego em casa cansado, quando eu chego para tomar banho, eu vou dormir. Então lá procura um tempo e vai falar com Deus. Sim. Para não se fortalecer, não para ver o dia a dia na brincadeira, não. Né? Tem que ter essa disciplina, essa organização. Né? Colocar Deus em primeiro lugar, porque, irmãos, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele coloca a sua bênção sobre tudo que vem depois. Contei aqui o testemunho do empresário que decidiu, eu vou fazer isso. Você vai ter que pegar no meu pé, não deixa eu esquecer. O primeiro dia do mês de vendas, ele entregava todo o valor para Deus. Porque ele colocava Deus em primeiro lugar e Deus colocava a bênção dele sobre todos os dias que vinha depois. Deus honra. Deus honra quem honra Ele em primeiro lugar. Não é verdade? Então, irmãos, eu queria entrar aqui rapidinho só para dar uma pincelada para a gente finalizar. O que está lá nos 10 mandamentos? Honra, estamos falando de honra, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que se multiplique os seus anos de vida sobre a terra e sejas próspero. Paulo vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que, junto com o mandamento, Deus faz uma promessa: se você cumprir, eu recompenso. É o primeiro. Honra o teu pai e a tua mãe. E no original, meus irmãos, esse honra a gente usa muito em relação a respeito. Tem também respeito aqui. Claro, você não vai desrespeitar seu pai e sua mãe. Tem respeito, você tem que respeitar, obedecer. Mas o principal que o texto está querendo trazer aqui, irmão, é o honrar de cuidar financeiramente. Por quê? Porque imagina naquela época, né, que não tinha aposentadoria e os pais têm filhos, os filhos crescem, viram adultos, os pais ficam velhos, as forças começavam a ficar fracas. Como é que vai trabalhar no campo? Os pais ficavam idosos, precisavam de ajuda, cuidado. Os filhos casavam. Agora que casavam, eles têm as suas próprias famílias, né? Tá certo. Mas os pais continuam sendo os pais. Qual que era o compromisso que Deus via então? Os filhos devem honrar e cuidar dos pais. Senão, quem iria cuidar? Pensando nisso, Deus pensa em tudo. Deus manda um mandamento e manda ele com promessa. Filhos, façam o seguinte, honrem os seus pais. Porque se vocês honrarem os seus pais, eu garanto, vocês vão ter saúde, viver muito. Os anos de vida vão se multiplicar. Vocês vão viver muito e vão ser prósperos se vocês honrarem, cuidarem dos seus pais financeiramente. Isso não significa que vocês vão deixar de cuidar da família de vocês. Vocês vão cuidar da família de vocês e irão honrar os pais de vocês. Vocês serão prósperos, abençoados e viverão muito. Irmãos, que bênção. Que bênção. Os pais gostaram, né? É muito certo. Aí, Lima, é um compromisso. São os filhos que tem que... E ele pode fazer prova do Senhor, é esse tipo de mandamento que pode fazer prova. Porque Deus garante, Deus fala, eu sou fiel para cumprir o que eu falo.
Não sou homem para mentir, nem filho do homem para me esquecer do que eu prometi. Se eu estou prometendo que eu vou honrar, se eu estou prometendo que eu vou abençoar, que eu vou multiplicar os anos de vida, honre o seu pai e a sua mãe e faça a prova de mim, porque eu vou cumprir, eu sou fiel. Isso é ser fiel. É você não titubear no que prometeu, no que falou. É você ser cumpridor das suas promessas. E não só quando os pais ficarem velhos, né? Mas tudo, né? Tudo, né? Eu fico vendo assim, às vezes, umas velhinhas assim, indo sozinhas, esses dias eu vi na televisão, uma senhorinha estava no metrô, veio um cara lá que foi estressado com a mulher chamou a atenção dele e empurrou essa velhinha no trilho. Aí eu fiquei pensando, tadinha, essa velhinha sozinha, nunca foi deixar meus pais, sozinha assim, é nós pegar metrô, né? Porque é um cara louco dele faz essas coisas. Aí eu fico pensando, né, tipo, cadê os filhos? Né? Já teve filhos? Muitos filhos abandonam os pais. Os filhos abandonam Muitos os pais, filhos principalmente nessa época, né? Muitos filhos, muitos. É uma frieza enorme. Uma frieza, uma loucura. E eu trabalhei com ricos. Oi? Joga na briga, esquece, né? Eu trabalhei com ricos, vendendo para ricos. E uma coisa que eu percebi, claro que não todos, não é uma regra, mas a maioria deles cuidavam dos pais deles. A maioria. Sempre que eu ia atender os velhinhos, vinham os filhos. Às vezes vinha todos, 5 filhos adultos, casados, com aquela velhinha. Bonitinho, né? E aí eu passava o alvo mais caro. Porque são 5 para pagar, então é o melhor para a mamãe, né? É o melhor para o papaizinho, vem cá, 10 de 400, 4.000 e pá. E eles falavam, essa aí que eu quero para minha mãe. Qual que é o melhor? O que tem nessa lente? Tem isso, tem aquilo, é essa, daí o cartão, pá. É assim. Só penso que seja isso. Deus abençoou. Que é um princípio. Ah, mas ele não é crente, ele não conhece a Deus. Ele não vai para o céu. Mas o princípio ele está cumprindo. E ele está cumprindo um princípio, é uma lei, irmãos, que está aqui. Você não está vendo essa lei? Ela está andando aqui, ela está na terra. O que Deus libera, a palavra que Deus libera está na Bíblia, ela está aqui. Você entende? Então, tipo, se a pessoa cumprir, é a lei da semeadura, ela vai colher. A terra está lá. Não precisa alguém ligar a terra, vou ligar a terra para a terra funcionar a partir de agora. Não, ela funciona sempre. Deus já liberou. Terra, produza. Está liberado. O princípio está liberado. Amém, irmãos? Então, mesmo sem conhecer a Deus, as pessoas estão experimentando um princípio porque eles acham certo. É certo eu cuidar dos meus pais. Eles cuidaram de mim. E Deus vai lá e prospera porque a palavra foi liberada. E nós que somos cristãos devemos cumprir muito mais, porque temos acesso à Bíblia e damos valor a ela. Amém, irmãos? Dê ao Senhor o primeiro lugar da sua vida. Quando sair daqui, pense, para um pouco, para de ler o celular, porque o celular deixa a gente pensar um pouco, a televisão, desliga para o cérebro funcionar sozinho e pensa, como eu posso colocar Deus no primeiro lugar? Acordando nesse horário, quando eu receber um valor eu separo, dou primeiro para o Senhor, depois eu como, depois eu uso, porque nós estamos errando muitas vezes nisso. Estamos primeiro, ó, peguei, já comprei, já comi, já gastei, já fiz tudo. Ah, tenho que abençoar a obra. Deus não quer o resto. Deus não vai aceitar o resto. A gente aprendeu na Bíblia que em vários versículos as primícias são minhas, os filhos primeiros são meus, o gado meu, o fruto meu. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor, fazer uma oração. E Ele não abre mão.